Oi, gente. Então vamos falar um pouquinho mais sobre, o sentido mais profundo do uso do Ho Oponopono. Então, o Ho Oponopono é uma ferramenta de limpeza, como já foi falado, limpeza de memórias inconscientes, doentes, né, danosas, que estão impactando na realidade interna e externa. Portanto, o Ho Oponopono ele pode ser visto como uma ferramenta que proporciona liberdade. Nós agimos sempre ou por memória ou por intuição. Essa memória ela está danificada justamente por esses fatos inconscientes ao qual nós não temos acesso, porém somos governados por eles. Se eu escolho utilizar uma ferramenta de limpeza como o Ho Oponopono, eu estou escolhendo então limpar essas memórias danosas para poder então começar a atuar a partir da intuição. Como que eu atuo a partir da intuição? Quando eu vou limpando essas memórias inconscientes através do Ho Oponopono, eu chego ao que se chama ponto zero, limite zero, conexão com a divindade, vazio, enfim, não mente. Existem várias denominações e significam a mesma coisa. Então, vou pegar a expressão ponto zero, que é muito utilizada, né? Não à toa o nome do livro do Joe Vitale era Limite Zero, estava se referindo justamente a isso. O ponto zero é quando é como se o nosso sentimento ele estivesse limpo, fosse uma tela em branco. Quando nós iniciamos, digamos assim, nós éramos assim, limpos, né? Quando nós viemos da centelha divina, nós éramos limpos. E fomos acumulando então memórias dentro desse inconsciente coletivo. E essas memórias foram se acumulando, né? E então nós deixamos de ser esse ponto zero, esse quadro em branco puro e conectado com a divindade. Então, a partir do uso do Ho Oponopono, nós conseguimos nos reconectar, nos realinhar com a divindade, permitindo então que a intuição atue, né, e faça com que nós possamos realizar atitudes mais assertivas. O Dr. Len exemplifica que quando ele vai fazer um evento ou é convidado para uma entrevista, ele sempre medita interiormente o que nele está criando aquele convite, digamos assim. Medita, usa a técnica do Ho Oponopono até se sentir realinhado e depois pergunta se ele deve aceitar o convite ou não. E se ele sentir que não deve, ele não aceita. Se ele sentir que deve, ele aceita. Eu, inclusive, li uma vez uma entrevista que diz que ele dormiu à tarde em um evento que estava tendo, mas na época ele tinha a Simeona como companheira assim, de palestras. Então ela ficou dando o curso, né? E ele foi dormir porque ele ouviu a voz interior dizendo que ele deveria dormir. E é isso, né? É muito impressionante a maneira como ele lida com a ferramenta, dessa forma mesmo. Medita, limpa e depois que está reconectado, pergunta qual caminho deve seguir. Porque a partir do momento em que nós estamos limpos de memórias inconscientes que interferem negativamente, vamos dizer assim, como se fosse uma sujeira no nosso pensamento e nas nossas atitudes, eu limpo, eu consigo me realinhar, eu consigo me reconectar e tomar as decisões acertadas, ter essa confiança, né? Deixar que a vida flua. O Tao fala muito disso, deixar fluir, né? Então, através do Ho Oponopono é possível esse deixar fluir, porque nós estamos limpos interiormente de memórias que não estão promovendo nossa satisfação e o nosso bem-estar. Então isso é o ponto zero, é quando eu consigo chegar num estado em que as minhas memórias inconscientes danosas estão limpas e eu consigo ouvir a minha intuição e seguir a intuição, deixando então que a vida siga o seu melhor fluxo.
Eu volto no próximo vídeo falando um pouquinho sobre a interferência do Ho Oponopono no livre-arbítrio. Até mais!